Tá aí o Barros no detalhe para vocês. Ele teve uma entorse no tornozelo direito na derrota para o São Paulo, né, num choque ali com o Lucas Moura no meio-campo. Mancou pra caramba, saiu, recebeu atendimento, voltou para o segundo tempo, mas as dores estavam insuportáveis e ele acabou sendo substituído. Naquela substituição, né, muito controversa, que, né, fez o Diniz sofrer muito e muitas críticas. Portanto, mas ele treinou hoje, tá? Treinou e tá relacionado, vai pro jogo. O Barros é um grande... não uma grande novidade, né? Ele era uma dúvida e agora passa a ser certeza, ele vai jogar contra o Botafogo. Para mim, é uma grande notícia, afinal de contas, com o Barros como titular, o Vasco só perdeu um joguinho, justamente o jogo contra o São Paulo. Gustavo, essa é para mim a melhor notícia do dia. O Barros treinou sem nenhum tipo de restrição, treinou normalmente junto aos companheiros, realizou todas as atividades, todos os movimentos, então ele vai para o jogo, tá relacionado, não tá no sacrifício, ele tá pronto para jogar e com isso vai para o jogo. Para mim essa é a notícia do dia, baita notícia, baita reforço. Na verdade nunca deixou de ser, era dúvida, mas é uma confirmação bastante importante. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o substituto do Nuno, lembrando, é claro, que o Paulo Henrique está suspenso, também está fora, mas aí na lateral direita fica fácil. É o Paulo Henrique que entra, sem nenhum problema. Como trouxemos aqui, Barros vai jogar, então também não é problema, tá lá. Então o time, como vocês já conhecem. Mas vamos falar sobre as possibilidades. Quem é que entra no lugar do Nuno? Bem, é uma dor de cabeça que o Diniz tem desde o cartão amarelo que o Nuno, né, tomou no início do segundo tempo. Ali ele já começou a pensar. E é uma dúvida sentida. Inclusive, eu fiz uma pergunta para ele sobre isso na coletiva e o Diniz fala assim, é um desfalque sentido, um jogador importante, é um jogador muito inteligente, que disputou com ele todos os jogos como titular. O Diniz tem 31 jogos no comando do Vasco, 31 o Nuno jogou. Ele jogou mais que o Léo Jardim. Então, é para vocês entenderem o tamanho do desfalque. Com a saída do Nuno, quem é que entra? O caminho natural é a entrada do Pablo Verratti. Pablo Verratti encerrou a seca de 8 jogos sem fazer gols no jogo contra o Bragantino, marcou 2 vezes, o Vasco venceu. Contra o São Paulo ele entrou no segundo tempo, mas assim, não é culpa dele, não acho que ele foi mal e tal. E é a bola de segurança. É líder, é capitão, é o artilheiro do Brasil, tem moral. Tem muito moral com a comissão técnica. Só que tem um detalhe, rapaziada. Para colocar o Verratti em campo, primeiro o Vasco vai ter que mudar a sua forma de jogar. Vai trazer... Olha quantas mudanças vão acontecer. Verratti entra no lugar do Nuno pelo lado esquerdo. Vai ter que ser deslocado para o meio. Aí o Ryan vai pular para o lado direito e o Andrés Gomes vai fazer o lado esquerdo. Então você está mexendo em 3 posições do ataque. Em 3. Ah, mas o Verratti joga bem, o Verratti conhece a posição de centroavante, o Ryan conhece muito bem a posição de ponta direita e o Andrés Gomes joga pelo lado esquerdo. Beleza. Mas qual é a característica do Andrés Gomes? Arrancada, velocidade, arrastar a bola. Qual é a característica do Ryan? Velocidade, arrastar a bola. Para isso, o Coutinho ficar ali num deserto no meio-campo é muito grande, essa possibilidade. Então, qual é a outra alternativa que o Diniz pensou e chegou a treinar? Essa possibilidade aqui. Muita gente pode torcer o nariz, mas foi essa a possibilidade aqui. Matheus França. O Matheus França já tinha entrado no jogo contra o Bragantino, se eu não me engano, no lugar do Nuno. Ele tem entrado primeiro que o DVD, então nessa característica ele está na frente. A entrada do Matheus França faria com que o Vasco mexesse apenas em uma posição do ataque, porque sai o Nuno, entra o Matheus França, que é um jogador extremamente polivalente, podendo jogar de 8, ou seja, um meia que vem de trás, um 10, como é o Coutinho, um ponta de lança, um meia atacante, e ponta, quanto pelo lado direito, quanto pelo lado esquerdo, por onde joga o Nuno. E até mesmo como um falso 9. É um jogador que preenche as 4 posições do setor ofensivo. E a entrada dele faria com que o Vasco não precisasse mexer tanto no seu esquema ofensivo. O Ryan continuaria no lado dele,
o Andrés Gomes continuaria sendo a válvula de escape pelo lado direito. Válvula de escape por um lado, onde o Vasco não terá o Paulo Henrique. Então a importância de alargar o campo, de dar amplitude, é muito importante com o Andrés Gomes por aquele lado. E o Matheus França faria o que o Nuno faz. Voltaria para iniciar uma jogada, para tabelar com o Coutinho, para auxiliar ali no jogo associativo com o Piton e também para ocupar um espaço pelo lado esquerdo através ali de uma espécie de ponta. Foi treinado, só que é um risco muito grande porque o Matheus França não foi titular em nenhum jogo até agora. Todas as partidas que o Matheus França jogou pelo Vasco, ele entrou no segundo tempo. Ele foi muito mal contra o São Paulo, concordo, foi inclusive vaiado. Mas, gente, não é um jogador ruim. Ele fez uma boa partida contra o Bragantino, ele entrou bem contra o Fortaleza. Contra o Fluminense ele entrou mais ou menos. Mas ele é um jogador que tem entrado a todo momento e tem treinado muito bem. Então, é uma possibilidade ao lado do Verratti. Ou melhor, ao lado não. É uma possibilidade disputando com o Verratti. Se eu fosse bater o martelo aqui, se eu fosse apostar, eu apostaria no Verratti. Porém, o Matheus França tem sim essa possibilidade de começar jogando. E aí eu quero saber de vocês que estão aí no chat. Lembrando que o Superchat tem sempre a prioridade. Começando com você, Gustavo, para dar tempo da rapaziada também se manifestar. Quem você prefere? Verratti ou Matheus França diante do Botafogo no Newton Santos? Eu gostaria de mexer o mínimo possível no time. E aí, dentro dessa narrativa, entraria o Matheus França na esquerda. Mas o meu maior receio com a escalação dele aí jogando pela beirada é principalmente na questão da recomposição. Como você disse, o Matheus França, desde que chegou ao Vasco, em nenhuma partida foi titular. E nas partidas que ele entra, eu senti uma evolução física nele, mas é um jogador que parece que já entra ali mais pesado, mais desgastado. Ele tem uma questão que é a característica dele, ele é um jogador mais cadenciado, de jogo mais associativo, mas também acho que ele não está 100% questão física. Isso seria até uma pergunta para a gente fazer ao Diniz, como que está a evolução dele física e se hoje ele já considera que ele está 100%. Porque eu acho que para colocar o Matheus França não estando 100%, não vale a pena. E aí, por isso, o meu pensamento inicial era mexer o mínimo possível. Mas por conta da opção que é o Matheus França, que na minha concepção não é um jogador que está 100% fisicamente, e hoje você atuar como ponta, como um jogador de beirada, é imprescindível que você esteja 100%, porque você vai ter que ajudar lá no setor ofensivo e defensivo. Então, por conta disso, eu iria com o Verratti lá na frente e é o que eu acho que o Diniz vai fazer. Ele vai botar o Andrés Gomes pela esquerda e aí o Coutinho vai precisar se adaptar a esse jogo. Não sei se ele vai tentar jogar bolas mais em profundidade para o Andrés Gomes, para o Ryan. Não sei se nessa partida em específico o Piton vai se apresentar mais para ser esse jogador que vai fazer esse jogo associativo com o Coutinho. A minha maior curiosidade na ausência do Nuno é saber como que isso vai influenciar no jogo do Coutinho. Porque isso foi muito bem quando a gente lembra que o Coutinho, o Nuno é o único jogador que o Coutinho tem aquele entrosamento dentro de campo. É o único cara que ele não discute, que ele não reclama, porque é um cara que entende ele muito bem, tem essa qualidade técnica. É como o Diniz falou, o Nuno é um jogador muito inteligente. E aí, dentro dessa característica dele, tem essa lacuna hoje no elenco do Vasco quando ele tá fora. O Igor Souza tá dizendo que seria a vez do DVD. Então, tem um detalhe em relação ao DVD. A gente pode perceber que o DVD tem entrado depois do Matheus França. Isso aconteceu em todos os jogos recentes. Então, na cabeça do Diniz, claramente, o Matheus França está na frente do DVD. Só que tem um detalhe. Fisicamente, foi o que o Gustavo falou, o DVD tá mais inteiro. Isso é fato. O DVD tá mais inteiro. E por característica também, né? Por características também. Agora, tem um detalhe também. Para fazer esse jogo associativo, esse jogo mais de meio campista, que é mais ou menos a função do Nuno, eu já acho que o DVD já não conseguiria fazer. Ele é um jogador mais agudo, de velocidade, de arrastar. E convenhamos também, do mesmo jeito que a torcida vaiou o Matheus França, o DVD também entrou muito mal contra o São Paulo. E só um detalhe aqui em relação ao Matheus França. Ele tem entrado desde o jogo contra o Flamengo, direto. A última partida que o Matheus França não saiu do banco foi contra o Ceará. Naquela ocasião ele não foi utilizado. O Vasco empatou em 2-2. Agora, do Flamengo pra cá, ele entrou em todos os jogos. Ó, contra o Flamengo, atuou por 17 minutos. Contra o Bahia, atuou 8 minutos. Contra o Cruzeiro, 10 minutos. Contra o Vitória, 12 minutos. Contra o Fortaleza,
mesmo com o Vasco um a menos, hein? 29 minutos. Contra o Fluminense, ele atuou 20 minutos. Contra o Bragantino, ele atuou 28 minutos. E contra o São Paulo, ele atuou 32 minutos. Ou seja, está bem próximo de fazer, né? Quem faz 30 faz 45, né, Gustavo? Então, eu acredito que um tempo ele conseguiria participar. Mas é claro que a gente tem que colocar em consideração o gramado sintético do Newton Santos, a falta de ritmo, né, para jogar muito mais tempo do que 45, 60 minutos, e tem, é claro, a concorrência com o Verratti. Mas como eu trouxe na capa, 1 ou 3 mudanças, e isso sim tem sido discutido pela comissão técnica do Fernando Diniz. Tá aí na tela para vocês, essa é a provável escalação, é que tem mais chance de acontecer. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Robert Renan, cara que sempre confundo ali, é o Carlos Cuesta pela direita, Robert Renan pela esquerda e o Lucas Piton na lateral. No meio-campo com Barros e Tietê, e na linha ofensiva, Ryan pelo lado direito, Coutinho centralizado e Andrés Gomes pelo lado esquerdo. No comando de ataque, o Verratti, o pirata Verratti. Essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar o Botafogo. Mas existe a possibilidade, um pouco mais remota, da manutenção do esquema tático, inclusive como Ryan de centroavante. E aí o Vasco não mudaria nada do meio do Coutinho para trás. Ficaria Léo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan, Piton, Barros, Tietê, Coutinho, Andrés Gomes pela direita, Matheus França pela esquerda e no comando de ataque o Ryan. É uma formação mais rápida, mais veloz, para tentar pegar o Botafogo, que provavelmente vai pressionar mais. É só a gente lembrar do jogo da Copa do Brasil. Só que tem um detalhe, Gustavo, que tem que ser levado em consideração. O jogo da Copa do Brasil, a zaga, por exemplo, foi formada por Hugo Moura e Lucas Freitas. O meio-campo foi Barros e Matheus Carvalho. Agora já tem o Tietê. Na verdade, começou com o Tietê e o Tietê sai no início da partida, não é isso? Isso, e aí entra o Matheus Carvalho. Aí foi Barros e Matheus Carvalho, Hugo Moura, ou seja, a gente já tem uma zaga que sabe sair melhor pro jogo, né? Que tem uma saída mais né, com mais qualidade. Então eu acredito que o Botafogo não vai conseguir encaixotar tanto o Vasco. Então eu vejo, por exemplo, o Verratti no comando de ataque, só para fazer chutão para frente, não vejo isso como uma possibilidade bacana. Já o Ryan no comando de ataque, com menos circunstâncias de marcação, mais liberdade, já acho melhor. Então assim, se eu fosse escolher, eu escolheria uma manutenção do esquema. Agora, entre Matheus França e DVD, eu até iria de DVD, cara. Mas eu trouxe aqui a informação baseado no que eu apurei em relação ao treinamento, beleza? Não tô trazendo, não é o meu achismo, é informação. Foi treinado assim com o Matheus França.